Olha a gente de volta aqui no Expressão pela nossa PRP TV. O programa hoje é realmente muito bom, né? Aliás, todos. Brincadeira. Mas, enfim, o programa hoje é uma homenagem à nossa Clemilda. Tivemos há pouco agora, no bloco anterior, a entrevista com o Marcelo Ribeiro, que veio falar sobre Valda, uma puta senhora. O lançamento do livro dele está lá no... Vou mostrar para aqui. Está lá no Alquimia. E vamos encerrar o programa de hoje no último bloco com o espetáculo com Bob Leles, com tanta gente boa, em um espetáculo que nós gravamos lá no Museu da Gente Sergipana em homenagem a Clemilda. Mas, enquanto isso, a gente recebe aqui Joselito Miranda, uma honra recebê-lo aqui no programa. Joselito, que é da Artner. Isso mesmo. É Artner? Exato. Artner. Artner é uma editora. Fala um pouco o que é Artner. Bom, a Artner é uma produtora de livros, uma editora, né? Aqui em Sergipe, onde estamos atuando já há 13 anos. E completamos esses 13 anos no último dia 22. 13 anos de atividades editoriais aqui em Sergipe, publicando livros. E você não publica só livros sergipanos, você publica livros também de outros estados, mas principalmente sergipanos, é isso? Principalmente sergipano, porque o nosso foco, vamos assim dizer, é atender aos escritores que estão aqui, sergipanos ou não. Então, boa parte da produção é daqui de Sergipe, mas também atendemos São Paulo, Alagoas e Bahia. Tá bom. Como é que surgiu a ideia da Artner? Bom, eu sou paulistano de nascimento, mas moro em Sergipe já há 15 anos. E foi um processo mais ou menos natural. Você trabalhava com livros lá em São Paulo? Já trabalhava? Sim. É a minha formação já há mais de 35 anos, né? Já passei dos 50, mas já há mais de 30 anos trabalhando nessa área, né? E aqui em Sergipe, eu percebi que havia um mercado interessante para a publicação de livros. Então, foi um processo natural de continuar na minha área profissional, só que agora aqui no estado. Como é que você descobriu esse mercado de livros em Sergipe? Ah, sim. Trabalhando em uma gráfica aqui em Sergipe, eu era empregado, e ali eu conversava com escritores que iam até lá publicar os seus livros. Então, eu pensei, sou profissional da área, então irei fazer a minha própria editora e passarei a atender esse mercado grande aí, porque aqui tem muitos escritores, né? Nós temos aqui a editora, acho que a única editora oficial que nós temos aqui é a própria editora do Oficial do Estado, Sim. Da Imprensa Oficial do Estado. É uma editora pública. Isso. Né? Ela trabalha com... Enfim. Mas editoras privadas, além da Artner, eu não me lembro de ter lá. Talvez a J. Andrade é uma editora? Não. Sim, eu posso dizer que são gráficas que publicam livros. Porque o modelo editora, como em São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo, aqui não existe esse modelo. É isso que eu queria saber. Então, nós temos aqui gráficas que funcionam como editoras, tá certo? Mas que, na realidade, não são editoras. Acabam sendo por forças circunstanciais. Mas como é que você diferencia, por exemplo, de forma de diferenciar, uma editora como é a Artner, certo? De uma editora, produto de uma gráfica, por exemplo? Bom, não há muita diferença. O que diferencia? Não há muita diferença. No meu caso, no nosso caso da editora Artner, nós fazemos um pacote de serviços e damos um atendimento mais próximo do que uma gráfica estabelecida, onde os escritores vão até lá. Não é necessário que ele vá pessoalmente até lá, negociar preços, assinar a ordem de serviço. Com o nosso atendimento é mais personalizado. Eu vou até o cliente, nós marcamos um contato, eu vou até a pessoa. Então, nós temos um relacionamento profissional assim, mais próximo, mais presencial. Né? E também fazemos a intermediação de colocar esses livros na livraria. Você faz a distribuição também? Não, distribuição não, porque não temos distribuidor de livros em Sergipe. Por isso que diferencia as editoras gráficas de Sergipe com o restante do país, São Paulo e Rio, por exemplo. Mas essa intermediação nós apresentamos o escritor às livrarias e lá intermediamos um contrato do escritor com a livraria. Então nós facilitamos esse trâmite, damos esse apoio.
Funciona como se fosse uma curadoria, mais ou menos isso. Porque vocês vão trabalhar desde o design do livro, a capa do livro, vocês vão escolher o formato do livro, vocês vão dar sugestões de como esse livro deve ser apresentado, enfim, falando de forma genérica. Isso. Então, é uma espécie de consultoria e assessoria técnica. Exatamente. Para o escritor. Você disse as coisas certinhas, Pascoal. Somos um assessor gráfico de produção de livros para quem quer realizar o seu sonho de publicar um livro. Desde a editoração, os registros da obra, né, a criação, o design e também a impressão. Entregamos tudo pronto ao escritor. Agora me diz uma coisa. A gente sabe que existem escritores e escritores, né? Na imprensa oficial do Estado, a editora oficial, quando você se propõe a publicação de um livro lá na editora, ela passa por um conselho editorial. Esse conselho editorial é que vai aprovar ou não aquele livro, tal. No caso da Artnet, funciona esse conselho editorial? Vocês já aconteceu de você dizer não a algum escritor? Olha, é difícil dizer não a um escritor, mas eu diria não ao escritor se ele, por exemplo, quiser publicar o seu livro sem nenhuma revisão ortográfica, por exemplo. Não, eu escrevi a história desse jeito e quero que seja assim. Então, o nosso conselho é, a nossa editora oferece o serviço de revisão de texto, a ortografia, a gramática, a sintaxe, para que o livro saia o mais próximo possível das normas cultas da nossa língua. Prezamos por isso. Se o autor não quiser esta parte, eu vou dizer não a ele, porque afinal é o nome da nossa editora que também está estampado. Justamente o que eu perguntei isso, porque essa é a mesma coisa que eu me lembrei. Sim. Tinha uma, não sei se ainda tem, hoje que o CD não existe mais. Né? O CD, aquele CD de música, isso. Agora é tudo no drive, streaming. No stream e tal. Mas havia uma editora de CD, era chamada, ai meu Deus, enfim, ela gravava grandes nomes da música popular brasileira e eu dizia sempre para alguns amigos, se você for numa loja de disco, um CD, e você vê o disco com esta marca, pode comprar que ela é boa. Não importa, não precisa nem ver quem é o cantor, quem é o ator, tal. Compra porque vale a pena. Porque ela tinha esse cuidado. Exato. Tá certo? Esse cuidado de ter, dentro do cast dela, dentro da produção dela, um trabalho de altíssimo nível. Certo? Exato. Enfim, então... Na Artnet funciona mais ou menos como assim. Exato. Certo? Você tem que ter o cuidado de saber o que é que você está colocando no mercado. É verdade. Né? Porque é como eu disse, né? Exato. Eu estou vendo aqui algumas coisas, você colocou. Eu vou pedir ao meu amigo Donu para posicionar a câmera aqui, Donu. A Patrícia Brunet de Carvalho de Andrade. Patrícia Brunet, sim, eu conheço Patrícia Brunet. É atriz. É atriz. É ela mesma, que participa do grupo Emboaça. Isso. Boca Patrícia de Cena. É uma figura. Esse livro é o trabalho dela de graduação? Mestrado ou doutorado, é um dos dois. Acho que é exatamente isso mesmo, agora me lembrei. O Grupo Emboaça e a Cultura Popular, olha aqui, coisa fantástica. E é interessante, Pascoal, que esse livro foi produzido com recursos da Lei Paulo Gustavo. O projeto dela foi aprovado, os recursos foram liberados, ela nos procurou e produzimos esse livro maravilhoso. A Paulo Gustavo ou Aldir Blanc? A Paulo Gustavo. Paulo Gustavo agora? Exato, isso. Por meio lá da Prefeitura de São Cristóvão. Ah, tá. Maravilha, maravilha. Olha aí, parabéns ao pessoal que faz a cultura lá em São Cristóvão. Já está saindo produto aqui, lá, coisa boa. Cultura empresarial. Do Juliano César Farias. O Juliano César é filho do Raimundo Juliano. Exato. Da Fassolto. Exatamente. Eu quero ver se eu consigo trazer aqui e você vai me ajudar nessa empreitada para trazer o Raimundo aqui, o Juliano César, para a gente falar um pouco da história dele. E neste livro, Cultura Empresarial, são reflexões que ele traz da política, da economia, da sociedade. São vários artigos aí fantásticos. Maravilha. Maturidade, Memórias, organizado por Geraldo Leite.
José Silveira é o escritor? José Silveira foi um cientista brasileiro, e o doutor Geraldo, então, faz aí a biografia dele. Esse é o segundo volume da biografia de José Silveira. Olha aqui, que maravilha, hein? Cientista brasileiro. Olha e já aí. estamos produzindo o terceiro volume. Esse é o segundo volume? Esse é o segundo, estamos produzindo o terceiro. Esse aqui é mais tipo autoajuda, como planejar o seu sucesso, estratégias poderosas para fazer o tempo trabalhar a seu favor. Muito bom, Diego da Costa. Diego da Costa é administrador, já participou do Conselho Regional de Administração, e aí ele dá dicas de como administrar o tempo a favor do sucesso. Olha aí. Tem uma notícia bastante interessante que você tinha me dado aqui em off, que você conseguiu que os livros publicados pela Artidé estão sendo enviados ou estão fazendo parte de um acervo muito importante hoje. Explica para a gente. É assim, já há 4 anos, a Library of Congress, que é a Biblioteca do Congresso norte-americano, é a maior biblioteca do mundo. Então, eles possuem alguns escritórios no mundo, por alguns países, e aqui no Brasil, o bibliotecário, né, da Library of Congress veio até Sergipe e nos procurou para a aquisição de livros produzidos em Sergipe. E uma boa notícia, não apenas os livros da editora Artner, porque ele nos encontrou por meio do site, por meio da internet, mas de outras produtoras de livros, de outras gráficas, de outros pequenos editores. Então, nós fomos facilitadores, fomos o intermediário na aquisição desses livros por essa biblioteca. Então, eu levei o bibliotecário até algumas gráficas, até bibliotecas, na UFES, na UNIT, e outras instituições que possuem livros brasileiros, né, aqui de Sergipe. Esses livros foram adquiridos e foram levados para os Estados Unidos para fazer parte do acervo da Library of Congress, a Biblioteca do Congresso Americano. Então, vamos ter nossos escritores sergipanos sim, lá na Biblioteca do Congresso Nacional do Congresso dos Estados Unidos. Exato. Né? Eu acho isso fantástico. Você acha que o mercado do livro, se você fizesse um gráfico hoje, estabelecesse um gráfico mentalmente, certo? Nós temos uma linha ascendente, temos uma linha decrescente? Ou decrescente ou aquela que linear, assim, alguma coisa? Bom, eu tive acesso a alguns estudos sobre o consumo de livro no Brasil. O consumo de livro no Brasil é muito abaixo de um nível europeu. Claramente, porque o nível europeu, o nível educacional lá é mais alto do que no Brasil. Então, o consumo de livro é muito maior. Aqui no Brasil, o consumo de, no máximo, 20% da população realmente consome livros com mais mais livros, é isso. Então, do ano 2023, de 2022 para 2023, houve um decréscimo na aquisição de livros. Também, talvez porque recém-saídos da pandemia. Então, assim, produz bem no Brasil, mas é pouco consumido. E o perfil aqui de Sergipe, por exemplo, é de muitos escritores publicam seus livros, mas sempre em quantidades pequenas, quantidades modestas. Raramente um escritor manda publicar 800 exemplares, por exemplo. A maioria é de 300 a 500. Então, nós temos mais de 200 e 300 escritores, mas com uma quantidade de livros muito pequenas sendo produzidas. E o consumo ainda é baixo. Então, o que deixa entender que ele não tem o escritor sergipano, o escritor brasileiro, vamos fixar aqui o sergipano, ele não tem aquela visão comercial do livro, né? O livro é muito mais um registro de uma história dele, de um processo dele, é um processo mais intelectual. O valor é muito mais intelectual do que o valor econômico em relação a isso. É verdade, Pascoal. Eu tenho percebido isso nesses 13 anos que estamos atuando aqui no Estado. São escritores engajados, mas que a preocupação principal é essa mesmo, é deixar como um registro da sua trajetória literária. Poucos têm condições de colocar no mercado mais de 1000 exemplares, onde de fato fica como um ganho financeiro, né? Esse é o perfil geral do mercado literário
em Sergipe. Tende muito a melhorar e aos poucos estamos vendo alguns escritores lançando em nível nacional, como o Robério Santos, a Tailane Cruz, por exemplo. São escritores sergipanos que estão publicando em nível Rio, São Paulo, já conseguem uma distribuição porque procuram editores com distribuição nacional. É verdade. A gente percebe, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, são países, enfim, onde o escritor, no momento que ele alcança determinada situação, determinada fama, ele passa a ser idolatrado, realmente. Ele passa a ser ele passa a ter fãs e passa, enfim, ele é como se ele fosse um grande ator de cinema, como existe no Brasil. Artista. Um artista desse novela nosso aqui, famoso, tal. Ele passa a ser idolatrado. Aqui no Brasil, a gente vê isso muito pouco. Talvez Fernando Sabino, Veríssimo, João Baldo, numa determinada época, Jorge Amado, não tanto. Mas nós não temos essa paixão pelo escritor, né? Quando seria do caso, para Cecília... Os autores. Meirelles, tantos atores e tantos escritores nossos famosos, né? Enfim. Você acha que... Por que isso não acontece aqui como acontece lá nesses outros países? Onde eles são realmente cultuados, de forma muito intensa. Eu penso, Pascoal, que é por uma condição... Não chama de seu Pascoal, não, pelo amor de Deus. Eu penso que seja uma questão cultural e uma questão econômica. Pelo fato a maioria dos brasileiros não colocarem um livro como item de cesta básica, vamos assim dizer, então o acesso ao escritor, o conhecimento da vida de um escritor é pequeno. Então temos alguns aí que se destacam, como Paulo Coelho, por exemplo. Se ele vem ao Brasil e estiver numa feira, ele vai ser bastante assediado, porque hoje ele é uma figura notória lá fora, aqui no Brasil. Sim, mas por que ele alcançou isso lá fora? Ele não alcançou isso dentro do Brasil. Exato. Né? Alcançou em países... Né? Pois é. E aqui no Brasil eu penso que é por uma questão econômica mesmo, uma questão social. O acesso ao livro é mais para uma camada economicamente mais privilegiada. Né? Eu creio que se os livros fossem melhor acessados pela população de um modo geral, teríamos provavelmente mais escritores sendo ovacionados, por exemplo. Então hoje temos poucos, porque tiveram alguma projeção na TV, na mídia, coisas assim. Maravilha. Obrigado, meu amigo Joselito, por ter vindo. Parabéns pelos seus 13 anos na Artné. É uma contribuição realmente fantástica para a nossa cultura, a nossa arte está aqui, a prova disso. Não, isso aqui é uma parte, é um pedaço. É uma parte. É uma parte, é um pedaço. Já temos mais de 220 livros publicados pela editora Artné. Lembrando que somos editores de pequeno porte. Como eu, tem mais alguns aqui em Sergipe, que um dia poderão ser convidados por você, depois a gente conversa sobre isso. Mas, graças a Deus... Vamos trazê-los aqui, fazer um bate-papo, né? Seria ótimo. É bom? Seria ótimo. É bom? Fazer um coletivo de editores aqui. Exatamente. Aí, né? Aprova a ideia. Obrigado, Joselito. Uma honra recebê-lo aqui no programa. A gente volta já já. Lembrando que no próximo bloco, a nossa homenagem a Clemilda. Cultura é o que a gente faz.